Fala galera, beleza? Gente, é o seguinte, pra galera que assiste a gravação, pra galera que vai chegar aqui na hora, vamos fazer um aquecimento aqui. E aí depois eu quero que você responda aqui na gravação. Quantos de vocês já leram o nosso livro chamado As 7 Leis Imutáveis do Sucesso? Depois eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quantos de vocês leram esse livro, As 7 Leis Imutáveis do Sucesso, que eu escrevi com esse cabra aqui, ó, João Feitosa. Meu pai manda um oi pra galera. E lá, galera, tudo bem? Tudo beleza? Tranquilo. Show. Então, galera, a gente vai fazer algumas lives aí nesses próximos dias. Fala, Paulo, beleza, cara? O Paulo ainda não leu. Paulo, depois dá uma olhada na Amazon. O Submarino também. Tem no Submarino também? Mas se bem que eu acho que pro Paulo vai ser o e-book. Porque eu acho que o Paulo mora nos Estados Unidos também, né, Paulo? Eu tenho quase certeza que o Paulo mora nos Estados Unidos. Pela fotinha aqui eu tô lembrando do Paulo como se ele morasse nos Estados Unidos. A Mara também tá aqui na área. Cadê ela? Sumiu? Ele mora em Orlando aqui também. Então, o e-book, dá uma olhada no e-book. Manda mensagem inbox pra equipe, que a equipe manda o link do e-book pra ti. 7 Leis Imutáveis do Sucesso, foi um livro que eu escrevi com meu pai, onde a gente bate um papo aí sobre os provérbios de Salomão. E o meu pai tava preparando, todo dia ele grava alguns estudos, né? Pra galera que não acompanha ele, depois dá uma olhada lá. João Feitosa Oficial. Ou é João Feitosa Oficial ou é João Feitosa Oficial. Depois dá uma olhada lá, João Feitosa Oficial. Tem alguns vídeos bem bacanas que ele grava. Mas eu quero bater um papo com vocês. A galera que me acompanha sabe que eu gosto muito de usar os provérbios de Salomão. Eles nos ajudam, né, a tomar as melhores decisões. Mas compartilha lá aquele provérbio daquele dia pra gente bater um papo aqui com a galera, pra dar essa motivada aí pro pessoal. E a gente vai fazer uma live oficial falando mais desse assunto. Mas a gente quer dar uma introdução aí sobre o tema. Qual foi o provérbio lá que compartilhou com a galera? Lembra? Foram vários, né? Vários, mas vou te dar uma pista. 15 e 22. Esse aí... Que diz o seguinte: sem conselhos, os planos fracassam. É isso aí. Com conselhos ou orientações, né, há sucesso. Basicamente, nós falamos sobre isso aí, né? E tem outra versão que diz, né? Na multidão de conselhos que os planos se estabelecem. É legal, né? Porque, ó, em alguns trechos, o provérbio diz: sem conselhos, os planos fracassam. Em outras versões, ele fala o contrário. Na multidão de conselhos, os planos se estabelecem. E aí, o que você falou pro pessoal? Qual foram os pontos que você trabalhou pra gente discutir aqui com a galera? Nós trabalhamos em 4 pontos, basicamente, né? Primeiro é que nós não podemos resolver os problemas por si sozinhos, né? Então, o provérbio nos ensina 4 verdades. Que nós precisamos de orientações de pessoas mais experientes, de pessoas que já passaram, talvez, pelas mesmas situações que nós passamos. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que muitas vezes nós queremos uma resposta imediata e clara, até mesmo da parte de Deus, enquanto Deus, ele pode falar por meio de outras pessoas. Então, aquela resposta que nós queremos, ela pode ser, pode vir de outra pessoa, né? Pessoas próximas que a gente compartilha com ele, pede opinião, conversa, e essas pessoas podem nos dar uma luz, né? Pode dar aquele feeling, né? Aí você, cara, era isso que eu precisava, né? E o terceiro ponto foi que há um desejo, um propósito de Deus, que é bem claro, de que nós não andemos sozinhos, né? Que nós andemos em comunidade, né? Que nós possamos nos relacionar com o outro. E aí entra das leis do nosso livro, que é a lei da comunidade, né? Compartilhar os nossos aprendizados com o aprendizado dos outros. E aí a gente pode chegar a um denominador comum e a gente pode disparar e ir embora, né? E o quarto ponto é a questão de você saber com que grupo você vai se relacionar, né? Lá em Salmo 1, ele diz que... Salmo 1 que fala sobre bem-aventurado ou felizes aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Nós não vamos andar seguindo o conselho de pessoas que não tem nada para nos ensinar, não tem nada para acrescentar, né? E ele diz que a segunda parte do versículo, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nós devemos evitar de sentar na roda de pessoas que não têm nada para contribuir. E tem um complemento, né? Antes tem prazer na lei do Senhor, né? E nela medita dia e noite. Dia e noite. Então, trabalhamos nesses 4 aspectos.
Inclusive, hoje eu estava lendo outro texto que eu achei muito interessante, que eu tenho visto muito comentário com relação a uma doença que atinge toda a humanidade, né? E ela é do passado, do presente, e com certeza ela existirá no futuro, que é a questão da depressão. As pessoas depressão, né? Aí no Salmo, no provérbio que eu li hoje, eu não estou bem lembrado qual é o versículo, que diz o seguinte: palavras mansas, né, acalenta os corações, acalma os corações. E uma das formas com que a gente pode ajudar outras pessoas que estão passando por momentos assim um pouco depressivos é ter a sensibilidade de perceber que essa pessoa está precisando de ajuda, está precisando de um conselho, e você se aproximar dessas pessoas, porque esse é o desejo que Deus quer, que nós ajudemos a outras pessoas. E tem outro texto que vai falar, né, que a palavra dura suscita a ira, né? Mas beleza, era só para dar esse panorama geral, mas só para vocês entenderem, né? Quando fala desse provérbio que diz assim: na multidão de conselhos, os planos serão estabelecidos. E aí você pensa: nossa, Natanael, então eu vou pedir conselho para todo mundo, né? Quanto mais pessoas me orientando, melhor. Só que em outra versão, ele vai dizer o seguinte, quando vai lá na origem daquela palavra, ele fala o seguinte: na orientação especializada, os planos se estabelecem. É claro que naquele contexto, quando Salomão está falando na multidão de conselhos, vamos voltar lá para aquela época, né? Quem eram os conselheiros? Os conselheiros para o rei, naquele momento, eram as pessoas com o maior nível intelectual daquele contexto. Para você ser apto a se tornar um conselheiro do rei, você fazia parte aí do nível mais PhD que existisse, porque você era consultado. Ou seja, tinha uma determinada questão a ser resolvida. O rei chamava os conselheiros e os conselheiros falavam: olha, rei, na minha análise, no meu levantamento, no meu estudo, na minha visão, eu acredito que nós devemos tomar essa decisão. E um outro conselheiro falava: olha, eu concordo com esse ponto, mas eu acredito que nós podemos experimentar essa abordagem. E aí um outro conselheiro, e aí um outro conselheiro, e aí o rei pegava todas aquelas informações, ele processava, ele analisava e ele dava o seu veredito, ele tomava a sua decisão. E quando a gente fala de busca por sabedoria, eu acredito que uma das definições mais importantes que nós podemos ter sobre sabedoria é a sua habilidade de fazer escolhas. Exatamente nesse contexto. Você está aqui e aí você tem várias possibilidades. Uma pessoa sábia é aquela que sabe dosar, ponderar os pontos positivos e negativos de cada uma daquelas possibilidades e ele vai tomar a melhor decisão. Agora imagine o seguinte cenário. Imagine que já é difícil você tomar decisões, boas decisões, quando você tem bons conselheiros ao teu redor, te dando boas sugestões. Agora imagine o contrário. Você tem pessoas com nenhuma qualificação e você está pedindo orientações para essas pessoas. Então, e aqui a gente está falando de um único trecho, de um único provérbio, que vai ser categórico, é uma condicional. Se você estiver bem assessorado, os teus planos vão se estabelecer. Caso você não esteja bem assessorado, os seus planos não vão ter resultado. E aí o Feitosa, né? Meu pai falou uma coisa importante que é praticamente impossível você ter bons resultados sozinho. Sozinho em que aspecto, né? Você pega um cara como o rei, o cara mais poderoso de todos, ele vai lá e ele pede conselhos. E muitas vezes nós, pobres mortais, réis mortais, no começo de uma jornada profissional, no começo de uma jornada empresarial, no começo de uma jornada profissional, você não pede conselhos, você não se orienta. E é muito importante você entender a diferença entre se aconselhar versus terceirizar suas decisões. Se aconselhar é você pedir um direcionamento, uma opinião, validação, mas você vai lá e toma suas decisões. Então, esse é um pouco do cenário geral que a gente quer bater esse papo com vocês. Falando sobre isso, né, eu sempre conto pra galera, no dia que eu ia fechar um contrato e eu tava com medo de cobrar um alto valor. Eu ia cobrar 3 mil reais. Meu pai falou o seguinte: cobra 6, porque ele vai chorar e aí você pode fechar pelos 3. Eu fiquei, caraca, meu, cobrar 6, eu tô com medo de cobrar 3. Ele falou, vai, cobra os 6, ele chora, você fecha pelos 3. E eu cheguei lá na reunião, e aí quando chegou no momento, quanto que você cobra, Natanael? Eu falei, eu cobro 6 mil pra fazer um projeto como esse. E aí o cliente, 6 mil aí eu falei, putz, eu vou pegar meu pai, pra que eu fui escutar ele? E aí ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos começar com uns 5?
depois a gente renegocia. Beleza, 5 dá pra fechar. Ou seja, se eu não tivesse buscado o conselho, se eu não tivesse me apropriado da experiência dele, talvez eu tivesse voltado pra casa com um contrato de 2,5. Mas porque eu fui buscar um conselho de quem tinha mais experiência, de quem tinha mais jornada, eu fui lá e coloquei em prática. Então esse é um dos provérbios, uma das lições que dá pra gente extrair pra nossa vida, pros nossos negócios. E das coisas que eu sempre adotei, né? Eu trabalhei 38 anos em 3 empresas basicamente, só em uma eu trabalhei 30 anos, né? E aí eu vi pessoas e pessoas passar de gerente, passaram empregado, e eu ali firme, e as pessoas perguntavam qual era o segredo de eu ter passado tanto tempo nessa empresa, 20, 30 anos nessa empresa. Eu digo, é competência, né? Desculpe a modéstia, é competência. Mas o que eu disse, com relação a esse ponto específico que o Natanael falou, eu disse para ele, porque é o seguinte, olha, primeiramente foi ele que te procurou, ok? Foi ele que te procurou, não foi você que foi em busca desse projeto. Foi ele que viu a capacidade que você tinha e ele lhe procurou. Portanto, você está com a faca e o queijo da mão. É lógico que você não vai extrapolar, mas de qualquer forma, eu fico muito feliz pelo fato de ter dado certo, e com certeza eu tinha certeza que iria dar certo, como deu, que em seguida foi duplicado esse projeto, o valor foi duplicado, né? Ele passou a ganhar bem mais, aí chegou ao ponto dele mesmo não querer. Ele pegou outros voos e hoje você vê aqui a capacidade e a potência que ele tem aqui, né? Não é porque é meu filho não, mas alguma coisa vem de mim. É isso aí, galera. A Mara falou o seguinte, eu tenho o livro, mas eu ainda não li. Não é possível. Mara, eu vou te fazer um pedido. Nossa, eu fiquei com um comentário lá em cima, eu tava perdendo o que a pessoa tava falando, ó. Mara, dá uma lida para mesmo o primeiro capítulo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. O que o pessoal falou. Mastermind de Holanda, é isso aí, Mickey Mind. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala, Deus. É isso aí, galera. Show. O pessoal tava falando aqui, a gente não tava vendo nada. Fala, papai. Ó a galera dando um oi aqui, ó. Agora, vamos lá, galera. Dê um oi aí agora pro Feitosa. Entregue os teus caminhos ao Senhor e serão bem estabelecidos. Amém. Pronto. Os crentes começaram a chegar agora. Agora a gente pode começar o culto. Estava ouvindo o seu podcast, aí abre o seu Instagram, quem está na live. É um sinal de Deus, cara. Ó o Lúcio Artes aqui. Vamos só pegar um ponto. Eu tenho que ficar olhando aqui porque a gente vai sair. E a gente tá só aproveitando aqui, enquanto o pessoal tá se arrumando pra gente bater um papo. Ó o Thiago, o Pacheco aqui, grande Feitosa. É isso aí. Ó, alguém colocou lá em cima assim, ó. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tenho um texto sobre esse versículo, né, sobre essa parte. Eu vou achar esse texto. Foi um devocional que eu fiz, nunca publiquei, mas eu lembro de cabeça uma parte que é interessante, porque as pessoas falam, nossa, eu tenho que ter medo de Deus para ter sucesso, né? O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. O que isso significa? Eu quero dar um conselho para vocês, quero dar uma visão geral para vocês pegarem aqui. O Feitosa pode me ajudar aqui a complementar. Mas ele fala assim que o temor ao Senhor é de pensar o seguinte, por exemplo, se eu amo meu pai e eu quero agradar o meu pai, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar o seguinte, poxa, o meu pai não gosta que eu faça isso. Então, como eu amo o meu pai, eu não vou fazer esse determinado comportamento, porque ele vai se alegrar. E aí de entender o seguinte, o temor poxa, eu não quero desagradar o meu pai. Então eu tenho um temor, ou seja, eu tenho um receio de desagradá-lo. Então quando fala lá, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é uma coisa linda. É só você parar e pensar o seguinte, peraí, o que desagrada a Deus? Quais são as coisas que Deus não gosta? Vamos puxar para o mundo empresarial. Deus não gosta de desonestidade. Deus não gosta de preguiça. Deus não gosta de soberba. Deus não gosta de orgulho. Deus não gosta de mentira. Então, se você parar, Deus não gosta da desonestidade. Então, em temor ao Senhor, por não querer desagradá-lo, desonestidade é algo que vai passar longe da minha empresa, algo que vai passar longe da minha vida. Estou sendo sábio. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Poxa, será que eu faço isso ou será que eu não faço? E aí você pensa, como que eu posso tomar essa decisão? Primeiro, temendo ao Senhor. Isso significa quais são os pontos que Deus não se agrada. Bom,
Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo. E isso ajuda em outros elementos. Murmuração também, tudo isso. Isso ajuda em outros elementos. Por exemplo, cara, nessa situação, vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa vai lá e te xinga na internet. Nem te conhece e fala lá, você é isso, você é aquilo. Aí você fala, o que Deus ensina? A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, que fala, a palavra branda desvia o furor. Um exemplo. E a palavra de Deus diz também que quando você vai responder um tolo de acordo com a sua tolice, você se torna um tolo também. Aí você fala, bom, o sábio Salomão, a Bíblia está dizendo que eu não devo responder um tolo de acordo com a sua tolice. Então, beleza, não vou responder, resolve. Então fica como uma espécie de manual para suas tomadas de decisões. Então muitas vezes, e aí por isso que a gente recomenda a leitura desse livro, que é o que eu faço, que é o que eu aprendi com meu pai, eu preciso tomar uma decisão. Deixa eu dar uma lida nos provérbios. Deixa eu dar uma olhada. Por exemplo, tem um provérbio que diz que no muito falar não faltam transgressões. Quando você fala demais. Então vamos imaginar que hoje de manhã eu li esse provérbio. No muito falar não faltam transgressões. Aí eu passo o dia todo pensando, cara, controla a boca. No muito falar não faltam transgressões. Por mais que depois de amanhã eu esqueci, pelo menos naquele dia que eu li aquele provérbio, pelo menos durante aquelas 24 horas, eu ponderei os meus lábios. Eu prestei atenção. Tem um outro provérbio que vai dizer, em todo trabalho há proveito, mas ficar apenas em palavras leva à pobreza. Esse provérbio está dizendo o seguinte, que em tudo aquilo que você produzir, ou seja, se você fizer algo, vai dar algum resultado. Se você não fizer nada, não dá nenhum resultado. Então naquele dia eu acordo e falo, o que eu falei que ia fazer hoje, eu vou fazer. Porque em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então você começa a ter uma motivação diária muito prática. E aí volta para o que o colega falou lá acima. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então se Deus não gosta de preguiça, eu não posso ser preguiçoso. Então em temor a Deus, eu vou fazer o que eu disse que ia fazer, porque preguiça não é de Deus. Vamos colocar dessa maneira. E o interessante pegando só um pouquinho, voltando um pouquinho com relação ao temor do Senhor, né? Porque na realidade o temor do Senhor não é medo. É como se você fizer alguma coisa para o seu patrão, porque você tem medo de ser castigado, tem medo de ser colocado para fora, né? E quando se fala com relação ao temor ao Senhor, você faz porque você ama a Deus. O filho faz porque ama ao pai. Não é com medo de ser castigado, nem fazer qualquer outra coisa que venha, assim, causar danos a ele. Bom, eu acho que a galera tá pronta ali, mas a gente vai continuar essa conversa, tá? A gente vai continuar essa conversa, só que pra gente encerrar com chave de ouro, o que é que eu vou pedir pra vocês? Eu tenho o meu versículo favorito, que acredito que também é um dos versículos favoritos do meu pai, que é Efésios 3:20. Efésios 3:20. Que diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós podíamos pedir, pensar ou imaginar. Eu gosto de chamar do tempo Efésios 3:20, que é, muitas vezes você está pedindo alguma coisa para Deus, e Deus tem muito mais para dar do que você está pedindo ou do que você possa sequer imaginar. Hoje eu estava lembrando de uma história com meu pai, que eu estava falando da época que eu era impressor digital. E eu lembro que eu estava tentando consertar as máquinas, eu não conseguia consertar a máquina, e eu ficava orando, poxa Deus, me ajuda a ajeitar essa máquina, vai ser importante para minha profissão se eu conseguir resolver esse problema, porque a máquina não estava dando certo e tudo mais. E Deus não respondeu a minha oração. Deus não me respondeu a oração e eu não conseguia ajeitar aquela máquina. Tinha que chamar o técnico e eu não conseguia ajeitar, muitas vezes. E era como se Deus falasse o seguinte, meu filho, você não vai ser um impressor de máquina. Você vai trabalhar com outra área. Então fica na tua. Então Deus tem sempre o melhor, muito mais daquilo que nós podíamos pensar ou imaginar. E aí o que eu quero pedir para vocês? Se você tem um versículo favorito, coloca aqui nos comentários, como o colega colocou agora. Se você tem alguma mensagem que você costumeiramente usa, coloca aqui nos comentários também. Compartilha aí com os colegas. Deixa aí. Um colega falou, poxa, Nathanael, eu fico feliz aí saber da sua devoção a Deus. É o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando você entende, né, que não existe uma separação de que você é empresário e tudo mais, e você tem a ajuda de Deus em todas as suas áreas, tudo fica muito mais fácil. Eu fico brincando que eu tenho tanto aluno crente, né? Crente no sentido de cristão, né? Que crê em Deus, que eu falo que dá pra montar várias igrejas, né? Mas o ponto-chave é que, assim, muitas vezes você vem pra internet e você escuta de tudo, sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus.
E eu gosto de tempos em tempos vir aqui, bater esse papo com vocês, principalmente aqueles que estão buscando uma palavra específica da gente bater esse papo, tá? Então a gente vai fazer algumas lives falando sobre isso, mas eu quero incentivar vocês também. Aqui eu queria deixar uma dica para vocês. Se vocês não têm o costume, a prática de ler provérbio, comece a ler provérbio, porque provérbio é um livro altamente didático, porque além dele dizer, ele diz o que é certo e o que é errado. E aí você pode pegar esse gancho de, olha, o que é certo é isso, porque ele diz, faça isso que dá certo, não faça isso que dá errado. Então ele está sempre nos dando uma dica, né? E o livro de Provérbios de Salomão é cheio de dicas, inclusive o de Eclesiastes também, né? Ali Eclesiastes, Salomão escreveu o provérbio quando era jovem, na sua juventude, e Eclesiastes já na sua idade já mais avançada, mas também tem muitos conselhos interessantes e que a gente pode tirar muito proveito disso, ok? É isso aí. Um prazer conversar com vocês, até a próxima. Show. Então, ó, amanhã de manhã a gente vai fazer uma live, não sei mais ou menos que horas, a gente vai tentar fazer cedo ali na hora do café da manhã, um pouquinho depois, pra gente deixar essa reflexão do dia. Também a gente vai bater um papo legal. Veja se vocês conseguem se programar para acompanhar amanhã esse bate-papo. Nós vamos falar sobre as leis imutáveis, de acordo com o livro, né? Eu tava lendo aqui, ó. Parabéns, muito bom, continue fazendo essas reflexões. Deus é contigo nessa missão, brother. Deus, amém. Show de bola. Então a gente vai fazer essa live falando um pouquinho das leis imutáveis de acordo com os provérbios do sábio Salomão. Beleza, galera? Quem curtiu, deixa o seu coraçãozinho aí, ó. Se você acredita que essa mensagem pode ajudar algum colega seu, manda um aviãozinho pra ele aí, compartilha. E é isso. Um grande abraço pra vocês. Leia o nosso livro, ok? E leia o livro. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.